Olá, na aula passada nós falamos acerca de polimorfismo de classe, onde nós conseguimos ver que é a capacidade em que uma classe é criada como um espelho, onde outros vão se espelhar, podendo alterar os seus métodos, mas chamando a mesma forma. Então, nesta aula vamos falar ainda acerca de polimorfismo e interface, certo? Vamos descer um pouco mais na profundidade, vamos entender um pouco mais a respeito de polimorfismo. Vou criar aqui o nome do meu ficheiro, vou dar o nome de polimorfismo 1.py, certo? Então, feito isto, vou aqui, na verdade, começar com a criação. Então, vamos criar uma classe que é espelho, certo? Não se esqueça, estamos no conceito ainda de polimorfismo. Vamos criar uma classe, então vou dizer aqui o nome de forma e vou dar o método, certo? O método, vamos dizer def, vamos dar o nome de area, vai receber o self e por fim vou colocar aqui o pass, certo? Então criamos a nossa classe que vai servir de nosso espelho e agora vamos aventurar no nosso polimorfismo, vamos aventurar nas outras nossas classes que vão trabalhar com esta nossa classe principal. Então vou criar aqui basicamente outras três classes novamente que vai servir para calcularmos a área de uma fórmula, seja ela quadrado, retângulo, tanto quanto círculos, certo? É como se você estivesse a criar uma calculadora para calcular fórmulas aqui. E você pode aproveitar, na verdade, este código para você usar mesmo no seu dia a dia ou criar seus aplicativos, seu sistema lá para calcular essas coisas, criar a sua calculadora sem nenhum problema. Então, o importante é você entender o conceito da coisa. Então, vou criar aqui uma classe, vou dar o nome de quadrado. Vou dar o nome de quadrado. Esta classe vai herdar a classe forma, certo? Isso aí já vimos na aula passada. Vai herdar a classe forma. E vamos colocar aqui o def init. Então, vamos aqui dizer def init para inicializar esta nossa classe. Vamos dizer aqui self e vou dizer aqui lado, certo? Então, aqui vou colocar self.lado vai ser igual a lado. Entenda que nesta nossa classe principal, que é espelho simplesmente, nós não temos nenhuma condição, não temos nenhuma regra, certo? Não temos nenhum parâmetro dizendo, se você não colocar isso, não vai conseguir rodar a sua classe. Por isso que nós não temos até nem a função init. Mas podes ver que nesta nossa nova classe, nós temos a função init. De tal forma que se nós rodarmos o quadrado, nós temos que colocar um lado, que é uma das componentes principais para nós calcularmos a área de quadrado, certo? Então, para nós calcularmos a área, podemos redefinir esta função área, para nós começarmos a fazer modificação sobre esta função, que é nosso método. Então, vamos fazer modificação sobre este método, entendendo que polimorfismo é sobrescrição, principalmente, de métodos de uma classe, certo? De uma classe anterior, de uma classe pai, nós vamos sobrescrever os métodos e vamos gerar aqui resultados de polimorfismo. Então, vou colocar aqui, por exemplo, def area, novamente, assim como nós vimos na aula passada. Então, vou colocar def area, vou colocar aqui um self. Então, o que vou fazer aqui? Vou dizer return, este é para retornar alguma coisa. Então, vou dizer return, vai retornar o que? Self, ponto, lado, neste caso, que é este lado aqui. Isto, área de quadrado, nós sabemos que é lado ao quadrado, ou seja, lado vezes lado, certo? Então, ao quadrado dentro do Python é só colocar esses dois asteriscos e colocarmos aqui 2. Então, basicamente, nós já calculamos a área do quadrado, certo? Então, nós queremos calcular também a área do retângulo através da nossa classe forma, certo? Através da nossa classe forma, ainda queremos calcular a área de outro geométrico, certo? Então, vamos colocar aqui classe retângulo. Então, dado classe retângulo, vamos pegar aqui, vou dizer aqui herda o forma, certo? Quando herda forma, vamos criar também o nosso método init aqui. Por quê? Porque para calcular no retângulo temos que ter, na verdade, algumas regras. Então, vamos definir aqui a nossa função init, que vai servir para inicializar esta nossa classe. Vamos pegar self, só que não vai ter só self. Outra coisa que temos como importante para calcular a área de nosso retângulo,
temos base, na verdade, a área de retângulo é base vezes altura, certo? Temos a nossa base, que é geralmente o lado mais, e temos a altura, certo? Então, vamos aqui calcular, vamos colocar aqui base como um dos parâmetros, vamos colocar aqui também a altura como outro parâmetro, certo? E para isto, vamos dizer aqui, self.base vai ser igual a base e self.altura vai ser igual a altura, certo? Então, aqui faltou 2 pontos. Vamos colocar aqui 2 pontos. Então, basicamente, nós já inicializamos esse nosso método. Agora, falta nós sobrescrevermos o método área, porque nós queremos calcular a área da forma, certo? Para subscrevermos o método área, por exemplo. Então, vamos colocar aqui def área, certo? Vamos pegar aqui, colocamos self e vamos dizer aqui o que vamos ter. Vamos dizer um return, vamos retornar e vamos printar aqui, print. Vou concatenar isso com o fstring para podermos conseguir fazer os nossos cálculos aqui. Ok, vou concatenar isso com o fstring e vamos dizer área, ou seja, vamos dizer retângulo, área do retângulo, nem precisamos fazer isso. A área do retângulo para calcular é sempre base vezes altura. Então, vamos retornar o quê? Base, self.base vezes, certo? Vezes, que é asterisco, self.altura, certo? Então, aqui é self, ok. Self. Então, é isso. Base e altura. Basicamente, nós já temos essas duas fórmulas para nós conseguirmos calcular a área de retângulo. Por exemplo, queremos calcular outra área de outra figura geométrica, que é círculo, por exemplo, que é um pouco diferente de tudo isso. Então, vou colocar aqui classe círculo. Vai receber forma. É uma forma geométrica também, círculo, certo? Então, vai receber aqui como forma. Nós queremos calcular a área de círculo, área de trapézio, área de não sei o que. Qualquer forma geométrica você pode calcular. Você pode reutilizar, por exemplo, esta classe indo calcular qualquer uma das coisas. E vai ser bem simples. Você, por exemplo, pode criar isto como área de formas, como nome de seu módulo, certo? Do seu módulo, área de forma. Por aí vai. Então, vamos calcular, vamos definir o nosso método init, onde o método init vai ter o self, mas não só vai ter o self, ele vai herdar também a outra coisa, que é muito importante, que é o raio, certo? Para calcularmos a área de um triângulo, de um círculo, nós temos que ter o raio. Então, porque a área de triângulo é π vezes raio ao quadrado. Π geralmente nós entendemos que é 3,14, então não vamos precisar de frisar nada aqui, certo? Então, vou colocar aqui self.raio há de ser igual a raio, certo? E para definirmos ou para calcularmos, vamos sempre ir na nossa função de referência ou no nosso método que nós vamos querer manipular. Vamos dizer aqui, a área vai ser o quê? Self, certo? 2 pontos, ou seja, vai ser self e 2 pontos aqui, vamos dizer return. Vou colocar aqui, vou concatenar isso com fstring. Vou retornar um print. Vou colocar aqui um fstring e vou dizer a área do círculo, 2 pontos, ou seja, vou colocar só área do círculo, 2 pontos, e vou colocar aqui 3,14, certo? Vírgula, coloca um ponto, não vírgula, certo? É ponto. 3,14 vezes raio ao quadrado. Esta é a fórmula. Vezes self.raio ao quadrado. Ao quadrado sempre sabemos que é isto.
certo? Então, esta é a forma para calcularmos a área de um círculo. Então, basicamente, nós já criamos as formas para calcular as nossas formas aqui. Então, o que nós podemos fazer, o que nós vamos fazer, como vamos calcular? Nós podíamos usar o método que nós usamos, por exemplo, na aula passada, que é ouvir, só dizer círculo, área, por exemplo, vou instanciar círculo, instanciar retângulo, instanciar lá quadrado, depois calcular. Mas, por exemplo, eu vou criar outra função já agora, certo? Vou criar uma função base que vai servir para calcular. Vou definir esta função def para fazer diferente porque é interface, não classe, certo? Estamos a pegar a interface. Então, def calcular área, certo? E vou pegar aqui como forma. O que é isto de forma? Aonde está a surgir isto de forma, Salvador? Então, esta forma, nós automaticamente estamos a instanciar, certo? A nossa classe principal forma. Onde, para nós, vamos ter como retorno disso, vai ser return, vamos ter como return, vai ser forma, certo? Ponto área. Área, nesse caso, que são forma, ponto área, que é esta aqui, certo? E para nós calcularmos, só para você entender como é que isso é muito bom, muito doce, para nós calcularmos, podemos dizer aqui quadrado, vamos instanciar, vai ser quadrado, que é a nossa classe, e para calcularmos quadrado, o que é importante? Nós colocarmos um parâmetro, temos obrigatório aqui, que é lado. Então, vou colocar aqui o lado do quadrado, por exemplo, vai ser 5. Tem 5 centímetros ou metros de lado. Vou colocar aqui retângulo, por exemplo. Retângulo vai receber retângulo e retângulo tem 2 parâmetros, penso eu. Vamos ver aqui, retângulo tem 2 parâmetros, tem base e tem altura. Vou dizer aqui que a base do retângulo é de 4. A altura do retângulo, por exemplo, é de 6, certo? São números aleatórios, estou assim a laçar. Vamos dizer aqui círculo, por exemplo. Círculo vai receber, o círculo tem parâmetros. Quais são os parâmetros do círculo? É raio. Então, vou dizer, o círculo vai receber círculo, que é o raio. Raio, vou dizer que tem um raio de 3 metros, por exemplo. Deixa assim, com 3 metros. Então, por fim, eu posso imprimir isto. Então, vou dizer que print, o quê? Quadrado, ou seja, calcular a área de o quê? De quadrado. Certo? Se eu rodar esta minha aplicação, por exemplo, temos que ter lado vezes lado, que é 25. Temos que ter retorno de 25 aqui. Vamos lá imprimir isto. Está aqui, 25, certo? Deixa eu limpar isto aqui. Esta é a nossa tela. Vamos lá limpar, ok. Vou rodar novamente. Está aqui, 25. Para você entender que é lado de quadrado mesmo, posso vir aqui. Onde temos quadrado, meu Deus. Onde temos quadrado, está aqui. Quadrado. Posso vir aqui e dizer return. Vou dizer aqui print. Vou colocar aqui um f-string. Vou pegar isto. Vou cortar. Vou colocar cá dentro. Isto vai estar entre chaves, certo? E aqui vamos fechar. Basicamente assim. Então, vou dizer aqui. A área do quadrado com quadrado com, aqui vou dizer self.lado de lado é 2 pontos. Aqui basicamente vamos ter como retorno. A área do quadrado com 5 de lado é 25. Basicamente é isto que eu quero esperar. Vou imprimir aqui, vamos ver.
Vou limpar aqui CLS, certo? Então, vou rodar novamente aqui. Ele está a trazer só 25, meu Deus. Vamos lá aqui. Verificar. Ok, return. Print. Sim. Ah, tá bem. Isto aqui tinha que estar no quadrado e eu pus no círculo, pá. Perdão. Aliás, pus no retângulo. Posso copiar esta linha. Ctrl C e venho colocar cá. No quadrado tinha que ser cá. Ctrl V, certo? Aqui vamos simplesmente refazer isto. Vai ser self.lado aqui, certo? Lado ao quadrado. Então, asterisco, asterisco. Aqui vamos apagar a altura, vai ser 2 simplesmente, certo? Vai ser 2. Aqui, para nós alterarmos com de base e aqui vamos colocar aqui self ponto altura de altura é simplesmente, aqui não vai ser lado, vai ser base, certo? Base, certo? Já conseguimos ajustar aqui tanto no retângulo quanto no quadrado, ok. Então, se nós imprimirmos isto, vou limpar aqui o meu terminal com CLS. Se nós imprimirmos aqui, vou rodar novamente o meu programa. Pode ver que está aqui. A área do quadrado com 5 de lado é 25. Temos aqui none. Este none não sei porque que está a aparecer aqui. Vamos lá ver aqui. Ok. Ok. Return. Ok. Return. Ok. Então, temos aí. Mas agora, por exemplo, queremos retângulo. Então, aqui, para além de quadrado, nós temos que mudar para retângulo aqui. A área do retângulo. Área do retângulo. Por exemplo, se nós imprimirmos aqui. Print. Calcular. Retângulo. Certo? Calcular área, perdão. Calcular área, retângulo. E se eu rodar isto, podes ver. Temos calcular área retângulo 25 quadrado, retângulo 24, que é base vezes altura. E print calcular área. E vamos colocar aqui círculo. Vai ser de, se eu vir aqui e rodar isto, podemos ver que a área do círculo é 28.26, certo? Então, basicamente, nós criamos uma calculadora usando programação orientada a objeto com interface e com polimorfismo de interface, e nós conseguimos reutilizar muito código. Isso é uma coisa muito bonita, muito bem feita, certo? Muito profissional. Não, basicamente, nós conseguimos fazer essas manipulações, esses maravilhismos todos para nós conseguirmos printar, certo? Então, é muito importante você entender este tipo de programação. É muito importante você entender esses conceitos dentro de programação orientada a objeto. Por quê? Porque eles facilitam na reutilização de código, na extensibilidade, no clean code em si, certo? Fica mais limpo, mais clean. Você consegue entender, pegar o código, começar a entender o que está a acontecer. Você pode entender que aqui nós criamos uma base, que é a nossa classe principal, que temos base, onde temos a área, não definimos, apenas vamos calculando a área, ou fomos alterando mediante a cada necessidade. Esta é a ideia mesmo, nós mudarmos a área mediante a cada necessidade, como nós temos aqui. E por fim, nós
instanciamos as nossas classes, mas antes de instanciar, nós chamamos e criamos a nossa função para calcular, na verdade, a área, e chamamos, ou seja, instanciamos a nossa classe forma como um objeto. Neste caso, este é um objeto da classe forma, e nós passamos este objeto para concatenar, certo? Nós estamos a chamar a área, ou seja, a forma como objeto, para executar uma função de calcular a área, onde nós temos quadrado, por aí vai. Então, já que calcular a área, nós conseguimos pegar a forma e a área do objeto, nós pegamos simplesmente e colocamos qual área que nós queremos calcular. É o quadrado, é o retângulo, por aí vai. Então, basicamente, você consegue trabalhar assim, criar assim, aplicativos muito robustos com Python usando esta metodologia de programação, certo? Então, espero que você tenha gostado, tenha entendido, tenha compreendido. Se você não entendeu, repita a aula, vai praticando, na verdade, fica fácil assim compreender. E se você compreendeu, valeu, até a próxima aula. Tchau.